One day I'll play you sounds that can't be made. They'll sing in you somewhere inside your head. You'll never hear them from the earth or the air. Como é bom ouvir este som. Ao som de Marillion, uma das bandas mais icônicas que conheço no rock progressivo, junto com outra banda fantástica que eu amo, Genesis. E esta música, chamada Songs That Can Be Made, da banda Marillion. Eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o podcast Reset Humano Montanha Escola, que visa valorizar o trekking e o montanismo brasileiro e também os grupos de trekkings pelo Brasil, com a participação sempre de Marcela Montenegro. O tema deste episódio, número 63, é Pedalando Montanhas. É uma metáfora, mas meu entrevistado já pedalou uma montanha. Aliás, não só uma cadeia, que fica bem aqui no Brasil, a Serra Fina. Escolhemos viver nossa aventura, sim, porque você escolhe como vai viver sua jornada na vida, as aventuras e os momentos que elas nos preenchem. Hoje, converso com um dos maiores ícones do mundo outdoor no Brasil, dispensa apresentação. O aventureiro, explorador, escritor, biker, montanista Guilherme Cavallari, meu amigo pessoal. E também temos a participação especial no Momento Montanha Escola do grupo de trekking Trilhando, Trekking e Natureza, representado aqui por Victor Moraes, já que eles são uma composição de amigos. E, bom, como disse, tenho o prazer de ser amigo e conhecer seu trabalho há mais de 20 anos, através dos seus guias editados pela Calapalo, que é a sua editora, e suas expedições, além de sermos apoiados pelas marcas Deuter, aqui no Brasil, e a Spot Comunicação Satelital. Estou falando do meu amigo Guilherme Cavallari, como eu disse antes. Você que está em seu carro, ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha, ou simplesmente tomando seu café da manhã, ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa, no planeta Terra. Aqui, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, assim como a do Guilherme Cavallari e do grupo de trilhas Trilhando, Trekking e Natureza. Guilherme, meu amigo querido, seja muito bem-vindo. Aqui todas as portas do Reset Humano estão abertas para você. E muito obrigado prontamente aceitar o convite desse bate-papo, dessa conversa, porque você tem de sobra inspiração. E não só inspiração, mas muita aventura, muita pedalada. Muito obrigado. Novamente, seja bem-vindo. Like the wind blowing. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Fred, por me convidar para participar desse podcast tão bacana. Agradecer o interesse, né, dos ouvintes todos, por mim, por você, pelo nosso assunto. E dizer que eu estou me sentindo em casa, que aqui com você eu estou na casa de mais um que ama a natureza, que ama esporte, ama a saúde e que tem a bússola apontada para as montanhas. Guilherme, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. E vamos para as perguntas?
Meu amigo Cavalari, quero te contar uma história que eu lembro com muito gosto, né? Eu sei que sua história é pura inspiração e isso me faz lembrar um momento que eu vivi, que foi o primeiro contato praticamente que eu tive com você, e não diretamente com você, mas com seu conteúdo. Lembro bem, quando eu trabalhava no corporativo, e lembro que eu fiz uma reunião no antigo banco Bilbao Vizcaya, e nessa reunião, né, saiu o assunto que eu era montanhista e eu praticava isso já de muito tempo. E tinha acabado de voltar de 2 cumes na América. E um colega colocou um guia e me disse: você vai amar este guia. E de quem era esse guia? Era o seu, o primeiro guia de trilhas com 25 roteiros, né, próximo aqui à Grande São Paulo. E, nesse caso, tinha o apoio do Bilbao, Banco Bilbao Vizcaya, que é um banco espanhol. E de lá acompanho suas aventuras sempre com muito respeito e admiração. E entendo que este Free Spirit, como gosto de chamar alguns colegas do mundo outdoor, pensam diferentes. Não são suas conquistas e seus feitos, mas sim a sua forma de pensar que os faz diferente, né? E no Reset Humano, gosto de trazer esse conteúdo. E aí eu te pergunto, como você enxerga a vida? Puxa, Fred, você me fez viajar no tempo agora, né? Esse meu primeiro guia, que chamava-se BBV Banco, Guia de Trilhas BBV Banco, foi um parto, porque demorou 3 anos para o projeto, 3 anos de sonho para o projeto conseguir uma porta por onde passar, né? E depois mais 1 ano inteiro de produção para ele ficar pronto. E assim como você que teve o primeiro contato comigo através desse livro, quem está aí na aventura há bastante tempo também, né? Teve contato comigo pela primeira vez através desse livrinho. E de lá para cá eu não parei mais, né? A editora que eu fundei nessa época se estabeleceu, me sustenta hoje e torna possível eu viver de aventura. Mas legal você lembrar disso. Agora, como eu enxergo a vida, puxa, cara, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu acho que, tentando simplificar, eu acho que eu enxergo a vida como uma aventura mesmo, como um processo de desenhar o próprio mapa, de explorar, de ir descobrindo as nossas habilidades e deficiências, lidando com as nossas carências, valorizando as nossas heranças, construindo pontes ao longo do caminho, né, como a nossa, né, a gente se conhece por mais de 20 anos, então aí tem uma ponte. Então eu acho que dá para simplificar dizendo que eu enxergo a vida como se fosse uma aventura, como se fosse uma expedição, né, a maior expedição de todas. Dentre as tantas que eu já fiz, tem uma que eu não paro de fazer o tempo todo, que é essa de viver, descobrir novos lugares, novos caminhos, me surpreender, me entristecer, me descobrir, me perder. Então, eu acho que eu diria que eu posso dizer que eu enxergo a vida como se fosse uma aventura, sim. Cavalari, como é pedalar em montanhas? Bom, segundo a definição clássica de montanha, seria uma elevação acima de 3.000 metros, né? E eu não tenho experiência de pedalar efetivamente a essa altitude. Eu pretendo ter ano que vem, em 2022, quando eu pretendo realizar uma expedição pelos Andes, pedalar de Quito, capital do Equador, até Sucre, a capital administrativa da Bolívia, né? Cruzando quase todo o Equador, todo o Peru e boa parte da Bolívia. Mas o que eu tenho experiência é de contornar montanhas em bicicleta, né? E pedalar por vales e subir alguns passos de montanha, né? E eu tenho muito mais atração por montanhas do que, por exemplo, pelo mar, pela costa, por praias. Eu não tenho grandes experiências de pedal
no litoral e também não tenho grandes interesses. Mas independente de ser pedalar em montanha ou pedalar em praia, eu acho que o que me atrai no ato de pedalar, né, em contato com a natureza, é essa dinâmica que envolve, ao mesmo tempo, uma simplicidade muito grande, que é de se expor, de estar ali dependendo unicamente da força do meu corpo, usando uma tecnologia razoavelmente simples, viajando de forma leve, né, de mínimo impacto, super compacto, tudo que eu tenho cabe em poucas bolsas, e ao mesmo tempo que tem essa simplicidade, tem uma complexidade imensa, que é a gente conseguir, sendo seres urbanos que somos, acostumados a tanto conforto, a tanta tecnologia, e conseguir abrir mão de tudo isso durante, às vezes, né, no meu caso, 6 meses, 4 meses, 6 meses, que é o que dura mais ou menos as minhas expedições. Durante um tempo relativamente largo, eu consigo me desprender de várias necessidades, de vários vícios de conforto, que eu costumo chamar de excesso de bagagem, e de repente dá um clique no meio da viagem, eu percebo que não me falta nada, que eu tenho muito pouco e o que eu tenho me basta, né? Eu acho que essa inclusive, é uma definição filosófica do que é pobreza e do que é riqueza, né? Quem disse isso foi o Sêneca, lá atrás, o filósofo grego. Ele dizia que rico não é aquele que tem muito, mas é aquele que cobiça pouco, né, que quer pouco. E essa é uma lição que as expedições, que pedalar na montanha sempre reforça para mim, né, que eu preciso de muito pouco para viver. Eu gosto demais de te ouvir quando faz reflexões e queria saber sua opinião sobre esta frase. As pessoas mais bonitas que eu já tenha me encontrado foram aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda e encontraram seu próprio caminho para dessas profundidades. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as preenche de compaixão, gentileza e uma profunda inquietude amorosa. Gente bonita não surge do nada. Esta frase é de Elizabeth Kubler-Ross. Você concorda com esta frase, Cavallari? Legal você citar a Elizabeth Kubler-Ross. Minha esposa é psicóloga e super envolvida com viagem espiritual, né, com autoconhecimento, e a gente troca muita figurinha, né, ela no campo dela e ela no meu campo, e ela já citou para mim essa psiquiatra, que eu acho que era suíça, né, mas bem, a frase tem todo sentido, sim. Eu acho que quem transita pelas experiências que a vida fornece, né, que a vida possibilita, e de forma plena, quem se entristece nos momentos de tristeza da vida, quem se alegra nos momentos de alegria, e quem passou por altos e baixos, passou por perdas, como, né, a frase diz, acumula bastante experiência e acumula valor, acumula a capacidade de entender o que é mais importante, do que é trivial. Eu acho que as pessoas muito protegidas, seja por um ambiente familiar, seja por, às vezes, excesso de dinheiro, às vezes por viverem em países muito estáveis, né, que não é o nosso caso aqui na América do Sul, não é o meu caso no Brasil, nem o seu. A gente aqui tem uma constante montanha-russa, né, altos e baixos econômicos, sociais, políticos, morais. Então, eu acho que tudo isso, para quem tem bom senso, para quem consegue manter uma certa distância desses extremos emocionais, que não se deixa abalar, não se deixa arrastar pela desconexão que é a depressão, ou a desconexão que é a euforia, né? As pessoas que ficam
tristes demais ou extasiadas demais, né, e se deixam levar por essas emoções, não entendem que as emoções vêm e vão, né, e nós é que permanecemos. Eu acho que se a gente consegue ter esse distanciamento, esse discernimento, os altos e baixos das experiências que a vida proporciona são altamente educativos, são todos didáticos. Mas também eu digo isso sem julgamento, porque a vida não tem ensaio, né? Eu costumo dizer, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E as pessoas que por acaso se perdem nas emoções e se deixam levar por elas e ficam extremamente deprimidos ou extremamente eufóricos e vivem, né, nesse torbelinho, não devem ser criticadas tão pouco, né? São situações diferentes para pessoas diferentes, cada um absorve como sabe, como pode. Mas eu gostei da frase, sim, bacana, depois eu quero passa ela para mim por escrito, que eu quero discutir ela com a minha esposa. Eu sempre falo que nosso montanismo é verde devido às nossas montanhas, como por exemplo a Serra da Mantiqueira, que chamo carinhosamente de Cordilheira Verde. E porque não temos neve aqui, né, no Brasil. E você mora neste paraíso. Cavalari, te pergunto, nosso montanismo é verde mesmo? A Mantiqueira te ensinou algo nesses anos morando nela? Sim, com certeza nosso montanhismo é verde. E ainda bem que é verde, né? Porque isso significa que a gente tem mais flora, mais fauna, tem muito mais coisa para apreciar do que as montanhas realmente altas, clássicas, que embora bonitas, são muito mais pobres. E não é porque o nosso montanhismo é verde que ele é deficiente, que ele é sem graça, fácil demais, porque cada montanha tem seu desafio. E para alguém, o Everest pode ser um passeio, sobe sem oxigênio, sem guia, etc. Para outros, um morrinho de 500 metros pode ser um grande desafio. Então, não é porque nosso montanhismo é verde e não tem gelo, neve, que ele é deficiente, né? Mantiqueira é um assunto complexo, profundo para mim, porque eu tenho uma ligação forte com essa cordilheira aqui desde muito jovem. A primeira vez que eu vim para cá fazer montanhismo, eu devia ter 14 anos de idade, 13, 14. Eu vim com um grupo de amigos, todos da mesma idade, viajando sozinho, de transporte público, de ônibus normal, para subir a Pedra do Baú. E a gente veio no verão, completamente desequipados e despreparados, né, com muita coragem, só a gente não trouxe barraca, não trouxe saco de dormir, não trouxe nem cobertor, nem capa de chuva a gente trouxe. E a gente subiu a Pedra do Baú para dormir lá em cima, sem levar nem água junto, assim, de tanta era a vontade e tão pouco o bom senso. E acabou que, mesmo era verão, né, mas acabou que choveu a noite toda, e nós éramos em 5, se não me engano, 4 ou 5, e a gente passou a noite inteira molhados, com frio, com fome, com sede, e caía, era uma tempestade de verão com raio, e batia raio na pedra, e a gente sentia a eletricidade, né, a estática, chegava até a gente e arrepiava o cabelo. Então, assim, foi perrengue, a gente não dormiu, foi bem desconfortável, mas a experiência que ficou, o residual que ficou dessa experiência, foi de muita superação e de muita aventura mesmo. E acho que marcou profundamente minha vida, porque eu depois fiquei buscando outras formas de encontrar aquele tipo de emoção. E tive o empenho de direcionar a minha vida para que eu pudesse viver dessa paixão que eu descobri na infância, por natureza, por esporte, por aventura. E hoje eu moro na Serra da Mantiqueira, na cidade de Gonçalves, no sul de Minas, onde eu tenho uma escola de aventura, o Refúgio Calapalo, e vivo, né, de escrever meus livros, etc. Mas eu moro o tempo todo na montanha hoje.
Eu saio para fazer trilha da porta da minha casa, que é um privilégio gigante, né? E a Mantiqueira me ensina constantemente, todos os dias. Me ensina coisas muito simples, como as estações do ano, como a leitura do céu. Eu estou aprendendo a ler o céu aqui da minha região. Me ensina sobre flora e fauna, identificar plantas, pássaros, etc. Mas me ensina cada vez mais a respeito de mim mesmo, a respeito dos meus valores, daquilo que eu valorizo, do que eu quero ter perto de mim, do que eu quero que componha a minha vida. Então, faz quase 8 anos que eu moro aqui na Mantiqueira e eu só lamento não ter vindo para cá muito antes, não ter vindo para cá uns 20 anos atrás. Mas tudo tem a sua hora. Eu vim na hora que foi apropriada para mim, na hora que eu estava pronto para essa mudança. Nós temos cultura outdoor no Brasil, né? E acrescento, temos cultura de montanha, cultura de bike no Brasil. Somos um país esportivo? Se nós somos um país esportivo, eu acho que é uma pergunta comparativa, né? Comparado com que outros países? Você diz que a gente tem cultura outdoor, cultura de montanha, cultura de bike. Com certeza temos, né? Qualquer ação humana é transformada em cultura, né? Ela pode ser classificada como cultura, tudo que a gente faz, de bom e de ruim. E então a gente tem realmente cultura de montanha, cultura de bike, cultura outdoor, mas meu trabalho é esse, inclusive, né? Eu estou há 20 e tantos anos produzindo material cultural no sentido mais clássico, né, da palavra, produzindo livros, filmes, cursos, artigos em revistas, etc., para consolidar uma cultura de aventura, uma cultura outdoor que tenha o nosso selo tupiniquim, que seja brasileira, que não seja simplesmente uma réplica, uma cópia de culturas de outros países, porque a cultura outdoor ela é muito mais presente, muito mais intensa e antiga em lugares como os Estados Unidos, como Europa, Japão, onde quando eu morava, por exemplo, nos Estados Unidos, morei na Europa há bastante tempo, era comum eu encontrar numa trilha, numa montanha, 3 gerações, encontrar o neto, o pai e o avô. E conversando, o avô me dizia: quem me trouxe aqui para essa montanha, para esse parque, para essa trilha pela primeira vez foi o meu avô. Então, assim, são 5 gerações ou mais de pessoas frequentando montanhas, trilhas, parques, né? Isso aqui no Brasil não existe, não é comum. A gente não tem tantas gerações, porque primeiro não temos tantos parques, tantas áreas naturais frequentadas assiduamente com esse objetivo de lazer, de esporte. Então, assim, a gente está construindo uma cultura de montanha, uma cultura de bike, uma cultura de aventura. E eu estou dando a minha humilde contribuição e fazendo jus para que a gente tenha, como você falou numa pergunta anterior, né, nosso montanhismo é verde, que a gente tenha uma cultura outdoor que também seja verde, que seja brasileira, que seja verde e amarela. Porque a gente tem características muito diferentes, né, de países até vizinhos, assim, da gente. Você, Fred, nasceu no Chile, lá tem montanhas nevadas, geleiras, e tem alta montanha. O Brasil não tem isso, então é correto que o Chile tenha uma cultura de montanha, uma cultura outdoor, e o Brasil tenha outra, que não é comparar uma com a outra, né, mas que seja autêntica, que a gente tenha a nossa cultura outdoor. E esse é o meu trabalho, é a isso que eu estou dedicando a minha produção profissional, minha criação profissional, de criar material que seja uma leitura de um brasileiro feita para outros brasileiros, né? Por exemplo, se eu faço um livro sobre uma expedição na Mongólia, como foi o último que eu produzi, eu estou falando a partir do olhar de um brasileiro que cruzou a Mongólia de bicicleta, contando isso para outros brasileiros interessados no assunto.
Então é assim que se constrói uma cultura autêntica, uma cultura regional, sendo realista, né, e falando a linguagem daquela região, daquele povo. Cavallari, o que você aprendeu na vida em 2 rodas? Nem todo mundo sabe disso, mas muita gente associa a minha relação com a bicicleta através dos meus livros, filmes, né, através do meu trabalho na aventura. Mas quando eu morei, por exemplo, na Inglaterra, nesse tempo, morei 2 anos na Inglaterra e desses 2 anos, 1 ano e meio em Londres. A bicicleta era meu único meio de transporte. Eu não trabalhava com ela, mas morava longe do trabalho, tive vários trabalhos e várias residências, mas a bicicleta era meu único modo de transporte. E eu descobri a cidade de Londres em cima de uma bicicleta. E também descobri muita coisa a meu respeito, né, nessa permanência na Inglaterra em cima da bicicleta. Depois disso, uns anos depois, eu morei 2 anos na Alemanha, dos quais eu trabalhei 1 ano e meio como mensageiro de bicicleta em Berlim. Então foi o primeiro momento em que a bicicleta era meu ganha-pão. Eu trabalhava de segunda a sexta, pedalava em média 100 km por dia. Berlim é plana, né, então isso é bastante viável. E ganhava a minha vida como, né, entre aspas, ciclista profissional, né? Eu era um mensageiro, um entregador, mas a bicicleta era não só meu transporte, como também minha profissão. E isso me ensinou bastante coisa, me ensinou sobre simplicidade, sobre força, né? Acreditar na força do meu corpo, me ensinou sobre como deixar a vida mais leve, né? Quanto mais objetos a gente tem, como carro, moto, casa, terreno na montanha, casa na praia, quanto mais objetos caros, volumosos, imóveis, né, a gente tem na vida, menos livre a gente é, mais preso a esses bens a gente fica. Não sei quem disse isso, mas nós somos, eu concordo, né, nós somos possuídos pelas posses que nós temos, né? Essas coisas nos escravizam. E a bicicleta cumpre toda a função de um veículo como outro, né, qualquer, como um carro, uma moto, mas com uma leveza, uma simplicidade incomparável. Então, por exemplo, foi fácil para mim deixar de viver em Londres ou deixar de viver em Berlim do dia para a noite e deixar para trás minha bicicleta, dar ela de presente para alguém ou abandonar simplesmente. O que eu não faria com um carro, uma moto, uma casa, né? Então esse tipo de desprendimento que as coisas eficientes e simples fornecem, possibilitam para a gente, pode ser um grande ensinamento, um grande guru, um grande mestre. Se a gente conseguir estender isso para o resto tudo da vida, se a gente conseguir viver uma vida mais nômade ou mais monástica, né? Uma vida mais simples, com menos posses, menos objetos, menos excesso de bagagem, a gente com certeza vai conseguir se deslocar de forma mais rápida, menos traumática, vai conseguir promover mudanças radicais se as coisas não estiverem bem, simplesmente virando o corpo, dando as costas e caminhando em outra direção, né? Eu tenho uma visão muito particular sobre a pergunta que eu quero te fazer. Mas, vamos lá. Quais características pessoais são necessárias para enfrentar um desafio de mais de 30 dias, meses, mais de 7.000 quilômetros pedalando, como foi a Transpatagônia? Para ter passado 6 meses, como eu passei, pedalando sozinho toda a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo. Pedalei 6.000 quilômetros e no meio do caminho eu ia parando de pedalar e fazia trekking, montanhismo, então juntei mais uns 500 quilômetros de trekking e montanhismo nessa expedição. Então o que foi preciso para eu fazer as características pessoais, né, necessárias para fazer essa expedição, eu acho que basicamente foi a vontade de fazer e o compromisso. Eu acho que não
tem muito mais do que isso não. Cada um vai fazer a sua expedição longa com as ferramentas que tem. Então eu não acredito que exista uma fórmula, um padrão, assim, a pessoa tem que ter isso, tem que ter aquilo como característica pessoal, senão não consegue fazer. Eu acho que a decisão é a característica, o compromisso, a decisão, esses são as características fundamentais, né? A decisão de dar o primeiro passo. Isso é o que resolve tudo. Quando a gente decide, se compromete com o primeiro passo, os outros, eles vêm naturalmente. Por que será que as pessoas de hoje estão sofrendo de grande ansiedade? Aliás, sendo considerado o maior mal atualmente e devido à grande influência de redes sociais. E ao mesmo tempo, pensam muito em felicidade, mas pouco fazem para alcançá-la. Estamos perdendo a conexão com a vida e a natureza e nos preocupando mais com o virtual e apenas buscar selfies? Eu acredito sim que a origem dessa pandemia de ansiedade e depressão vem de uma desconexão. Aliás, inclusive essa é uma definição em psicologia de depressão, de ansiedade, de qualquer distúrbio mental, é uma desconexão. Agora, isso já a psicologia, a psiquiatria, a neuromedicina já está abordando com bastante frequência, que estar em contato com a natureza, que voltar ao contato com a natureza é terapêutico, é medicinal. As pessoas ficam mais saudáveis emocionalmente, mais saudáveis mentalmente se estão em contato com a natureza. Isso não é hoje bruxaria, isso a ciência já descobriu, já sabe, né? Então já tem até a naturoterapia, né? A terapia do contato com a natureza, etc. Então eu acredito que essa manifestação de insalubridade emocional, de falta de saúde mental, não surgiu com as redes sociais, não surgiu com a internet, é muito antes disso. Quando eu era criança não tinha internet, não tinha rede social, tinha televisão e a gente já tinha pandemia de depressão e ansiedade. Eu acho que isso vem dos grandes centros urbanos, de como as cidades foram desenhadas, né? Que não tem nada de natureza, é tudo concreto armado, linhas retas, ângulos de 90 graus, coisas que você raramente vê na natureza. A natureza é toda sinuosa, é toda orgânica, né? Espiral, arredondada. Então, esse viver num grande centro urbano, onde tudo é concreto, você não consegue enxergar o sol, não sabe que horas são, não toma chuva, não passa frio, é uma vida completamente artificial. A definição mais simples é essa, é uma vida completamente artificial, onde todas as forças da natureza, se não estão controladas, elas estão afastadas de nós, né? E esse afastamento, esse distanciamento das forças naturais vai ter um impacto também sobre como a gente se enxerga, como a gente se conhece, porque nós somos seres naturais. A nossa espécie, né, o Homo sapiens, a gente tem aí, 200 mil anos de história, dos quais 180 mil anos foram em contato com a natureza, caçando para comer, pescando, construindo com as próprias mãos nossos abrigos, nossas casas, etc. E só nos últimos, 20 mil anos de civilização que a gente mora em cidade. Então, a gente está geneticamente preparados para enfrentar a natureza, não para enfrentar a urbanidade. Daí eu acho que vem esse desconforto, esse achar que a gente não está em casa, né? E depressão, ansiedade, para mim, é a manifestação desse sentimento. Então, a aventura é, para mim, uma forma de reconexão com a natureza. Mas não só, exclusivamente, a natureza externa, mas a nossa natureza interior. Nos conectarmos com nós mesmos através do esporte, do lazer, do turismo, que é a prática da aventura, e com isso descobrirmos um pouco melhor quem nós somos, né? Descobrirmos a nossa essência. É assim que eu vejo. Seco.
quando é que a vida tem sentido? Nunca. Ou sempre, tanto faz. Eu acho que a vida tem sentido o tempo todo. E às vezes não faz sentido nenhum. E eu acho que um dos problemas dessa vida aparentemente que às vezes parece não ter sentido é a busca pelo sentido. Eu acho que o homem, ele está se tornando um bicho racional demais. Não está se permitindo sentir, não está se permitindo guiar-se, né, pelas emoções, pelos sentimentos. Tudo está muito cartesiano, muito racional, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ter um plano. Eu fico assustado quando eu vejo pais discutindo o futuro de filhos pequenos, de 7, 8 anos, pensando em décadas, ou crianças de 10, 12, 15 anos, fazendo planos de aposentadoria, né? O que vão fazer a vida inteira até chegar a hora de parar de trabalhar e de poder, sei lá, fazer o quê, né? Curtir a vida, sei lá. Mas eu acho isso assustador. Eu acho que a vida faz sentido o tempo todo. Ou não faz sentido em hora nenhuma. E tanto faz. Eu acho que não é a busca por sentido que vai trazer o sentido para a vida. Muito pelo contrário, eu acho que a busca pela felicidade é o caminho mais certo para não encontrar a felicidade. Se ela vier, ela vai vir como um acontecimento natural, como um espirro, né, como sono, e não como um projeto de vida cartesiano, racional, cheio de sentido e planos, né? Eu tenho um pouco de medo desse racionalismo excessivo. Tempo. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo na qual os eventos se sucedem, ele pode ser relativo conforme nossa ansiedade e ritmo de vida. Dizem que cada um é dono do seu próprio tempo, apesar das tantas atividades externas que nos são impostas. Daí a problemática de construí-lo de forma significativa ou não. Quanto vale seu tempo? Você é dono do seu tempo? Você prefere o passado, presente ou futuro? Segundo a psicologia, quem vive no passado está deprimido e quem vive no futuro está ansioso. Então eu acho que essa relação física, real, emocional, com a noção do tempo, que é apenas uma noção, não é uma coisa palpável, não é saudável. Então a gente não deve se fixar no tempo. A gente tem que... Porque na verdade só existe o presente, de fato, né? A gente só consegue experienciar o presente. O resto ou é memória ou é fantasia. Mas eu acho que perguntar se eu sou dono do meu tempo, ou quanto vale o tempo, implica numa atitude de posse em relação a essa abstração, né? Essa noção abstrata que é o tempo. E que isso não pode levar a coisa boa. Eu acho que só pode resultar em depressão ou ansiedade. O que eu falo isso como se eu tivesse o assunto resolvido, né? O tempo não me aflige. Não é verdade. Como todo mundo, o tempo me aflige. Eu vou ficando mais velho, menos forte, mais vulnerável a doenças e mais próximo do meu fim, e isso me aflige, obviamente, como deve afligir a todo mundo, todos os seres conscientes da própria finitude, né? Mas o que eu tento fazer, isso é uma atitude que eu aprendi no budismo, né? Eu sou budista praticante, eu e a minha esposa, é tentar viver o máximo o momento presente, é tentar entender o que do presente está sob meu controle, o que eu posso mudar, ou o que simplesmente acontece comigo no momento presente, e que eu não tenho poder nenhum de controle ou de alteração. E isso, uma vez que a gente pratica isso como um jeito de enxergar o mundo, né, como uma atitude, a palavra que a gente usa é prática, né? Então, quando a gente pratica isso, as coisas ficam bem mais simples, porque a gente percebe que tem muito pouco ao nosso redor que a gente tem controle. É quase nada.
A gente não controla nem o que a gente pensa, né? Se eu falar para você, Fred, não pense num cachorro branco. Você acabou de pensar no cachorro branco porque eu falei. A gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, então não tem grande coisa que a gente consegue controlar. E aceitar isso dá um alívio muito, muito, muito grande. Então, com relação ao tempo, aceitar que eu não controlo o tempo e aceitar que ele existe simplesmente, né, que eu estou envelhecendo, é um alívio muito grande, porque eu não consigo ver outra forma de lidar com isso. E aqui uma pergunta que não poderia deixar de te perguntar. Mobilidade urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Por que temos tão poucas pessoas usando bike em cidades? Isso está mudando muito aqui no Brasil. Eu lembro que quando eu voltei da temporada que eu morei na Alemanha em 95, e eu me deslocava de bicicleta, porque eu era mensageiro de bicicleta em Berlim, e eu simplesmente continuei me deslocando de bicicleta aqui no Brasil. E eu era professor de inglês na época, né? Eu dava aula de inglês para executivos, em empresas, então tinha que ir para o trabalho bem vestido, e eu ia de bicicleta, às vezes me arrumava, não tinha esquema como tem hoje de tomar banho em escritório, mas eu levava uma roupa seca, limpa, e me trocava no banheiro, né, no lavabo do escritório, e ia para as minhas aulas. E era muito raro eu encontrar alguém andando de bicicleta do mesmo jeito que eu. Em geral, as pessoas que eu via andando de bicicleta ou estavam brincando, se divertindo, eram crianças, jovens, ou pessoas muito, muito pobres, que não tinham como pagar um ônibus, por exemplo, e se deslocavam com as suas bicicletas humildes pela cidade. E era muito raro eu encontrar alguém trabalhando, se deslocando com bicicleta na cidade, como eu fazia. E logo depois de uns anos, eu parei também, porque era muito perigoso, não tinha o respeito, né? Não tinha a massa crítica, não tinha volume de bicicleta o suficiente para criar a educação ciclística urbana. Eu acho que a tendência é que haja cada vez mais bicicletas. A tendência, e eu acho que essa é uma tendência simplesmente por sobrevivência, não vejo outra forma das cidades sobreviverem. As cidades vão ter que se tornar mais humanas, vão ter que criar formas de deslocamento, de mobilidade humana cada vez mais orgânicas e menos mecânicas. E quando for mecânica, que seja por transporte coletivo e que seja com veículos com propulsão que gerem menos impacto ambiental, talvez motores elétricos, o que é inviável num futuro, se a gente pensar em preservar esse planeta, em manter esse planeta vivo. O que é inviável é esse modelo de cidade que foi predominante, hegemônico por tantas décadas no Brasil em especial, que é esse modelo de transporte motorizado individual, cada pessoa com seu carro. Isso é completamente equivocado, destrutivo e insalubre, né? As pessoas morrem não só de depressão e ansiedade, mas morrem de câncer no pulmão. É a doença que mais mata, né? Acho que não, é a segunda. Infarto é que mais mata, mas está relacionado também com a qualidade do ar e a falta de exercício físico. Então, se a gente quiser nos mantermos vivos e manter as cidades vivas e o país vivo, a gente vai ter que estudar essa mobilidade urbana cada vez mais sob uma perspectiva orgânica, né, humana, e não mercadológica, não pensando em economia, né, simplesmente. Meu amigo, qual é sua filosofia de vida? Puxa, Fred, eu não tenho uma filosofia assim definida. Não saberia te dizer, não, que nome que ela tem. Eu tenho uma filosofia de vida, mas ela é tão plural, tão abrangente e tem tanta influência nela que eu não saberia te dizer qual é o nome. Eu acho que uma coisa que eu não sou é antropocentrista.
Eu não acredito que o homem é o centro do universo, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Eu acho isso, inclusive um sacrilégio, né? Um pecado dizer isso. Eu acho que o homem, nós seres humanos, somos apenas uma raça, um ser, uma espécie, com a mesma importância de qualquer outra, né? O fato da gente se dar tanta importância de achar que nós somos a imagem e semelhança de Deus é porque, na verdade, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, e não o oposto. Porque que direito temos nós de vida e prosperidade se isso depender da extinção de todas as demais espécies? Então eu acho que eu não consigo identificar qual é a minha filosofia de vida, mas eu consigo identificar que não é antropocentrista, né? O homem como centro do universo. E acho que partindo dessa premissa, que não somos o centro do universo, muita coisa fica clara, muita coisa se resolve e esclarece. Gosto muito de fazer essa pergunta para alguns convidados, porque entendo que muitas das coisas que se realizam quando adulto, algumas a gente já pensou. Nós já pensamos na infância. E aqui vai a pergunta: quais eram seus sonhos de criança? E qual legado quer deixar quando for a sua passagem pela jornada da vida? Como você quer ir embora daqui, Cavallari? Quando eu era criança, eu sonhava muito com viagens. Eu li tudo, né, na infância, do Júlio Verne. Então, aqueles livros, né, de Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem à Lua, Viagem ao Centro da Terra, isso aí tudo eu devorei e li várias vezes na infância. Então, eu sonhava com essas coisas, com essas aventuras. Sonhava em, de repente, um dia andar de camelo no deserto do Saara, remar um caiaque junto de um esquimó no Ártico, voar de balão, etc. Então, de certa forma, eu acho que na fase adulta eu consegui resgatar esses sonhos de criança e me tornei o aventureiro profissional que eu sou hoje. Então eu acho que a gente não deve subestimar os sonhos de criança. Eu acho que muito pelo contrário, a gente deve na fase adulta resgatar esses sonhos, porque ali tem uma conexão importante com quem nós realmente somos. Então eu acho que eu sou quem eu sou hoje por conta dos meus sonhos de criança. E com relação a legado, eu não penso muito nisso não. Eu acho que o que me interessa é fazer o meu trabalho todo dia, e se o resultado dele for chamado de legado por alguém, por alguns, bem, né? Eu sei que eu ponho bastante energia, bastante amor nos livros que eu escrevo, e eu acredito que eles têm um tempo de vida mais longo que eu, então quem sabe no futuro pessoas lerão os meus livros e que então isso seja o meu legado, né? Não dá para desejar muito mais que isso, não. E com relação à morte, já que ela é inevitável, que ela venha rápida e que venha em forma de surpresa e não em forma de agonia, né? Agonizando lentamente numa cama de hospital, que isso não é prolongar a vida, isso é apenas prolongar a morte, né, na minha opinião. Então que ela venha rápido. E os romanos, no Império Romano, né, antigamente, quando eles se despediam, eles desejavam uns aos outros uma boa morte. O que eu acho fantástico, né, você desejar para alguém tenha uma boa morte, porque ela virá, é inevitável, e desejar isso é o máximo de carinho, né, que uma pessoa pode ter. Que papo bom, viu, Gui? E agora, queria te convidar para ouvirmos o Momento Montanha Escola com a embaixadora aqui do projeto Reset Humano, Marcela Montenegro, que está com um grupo de trekking especial, no meu ponto de vista, que eu gosto muito e já acompanho há um bom tempo no Brasil. Aliás, os grupos de trekking do Brasil movimentam muito o nosso trekking e o nosso montanismo, né? E aqui, os grupos de trekking têm voz. Vamos lá, Marcela, por onde você anda no Brasil? One day I'll play you sounds of
may. Oi, Fred, tudo bem? Que incrível esse bate-papo aí com o Cavalari, que é um ícone da cicloviagem. Não tenho dúvidas que vai ser um episódio muito especial. E para complementar o Montanha Escola desse mês, eu vou conversar aqui com o Trilhando Trekking, que é um grupo de amigos com o mesmo interesse de realizar travessias e atividades ao ar livre. Todos são de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, mas tem participantes aí de vários estados. E eu vou conversar com o Victor. Então, Victor, seja muito bem-vindo. Conta para nós aí um pouquinho de como nasceu o Trilhando Trekking, quais são os valores que norteiam o grupo. Deixa também as mídias sociais para a galera acompanhar. E vamos que vamos. Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Vitor Moraes, do grupo Trilhando Trekking de Belo Horizonte, Minas Gerais. Faço parte aqui da organização do grupo, junto com o Robson, com Samuel, Lorena, Rafael e Fábio. O grupo nasceu em 2013, basicamente com o intuito de democratizar e juntar amigos que gostam de fazer trilha. E o nosso intuito é esse, de sempre estar trazendo uma turma para o mato e sempre também trazendo as pessoas que também estão começando, com um veículo principal de ajuda mútua, de não só com a parte financeira, que hoje a gente basicamente rateia os custos da viagem entre os participantes, mas também de experiência, de equipamento quando é preciso. Então o nosso cerne, a nossa direção na bússola sempre aponta para esse lado, de comunidade, amizade, e é isso. Hoje o grupo do Trilhando Trekking está nas principais redes sociais, na Aventure Box, no Wikiloc, é só procurar com o nosso nome mesmo. Instagram e Facebook também Trilhando Trekking. No Instagram, se eu não me engano, Trilhando_Trekking, no Facebook é Trilhando.Trekking. E no YouTube, que tem aí nosso produtor, videomaker, que é o Robson, vocês podem procurar como Robson de Oliveira e procurar junto Trilhando, ou se não Trilhando Trekking, que vocês vão achar os vídeos das nossas travessias, das nossas trilhas, que são sensacionais. E o projeto Reset Humano, e eu como podcast Montanha Escola, eu acho que tem tudo a ver com o nosso grupo, que a gente tem a ideia essa, de levar as pessoas para o mato, difundir informação, trocar experiências, e levar as pessoas para o mato, deixar isso de forma acessível, né? Porque a gente via as pessoas antigamente, quando eu era pequeno, eu via as pessoas na TV subindo montanha, independente do que seja. A gente falava, nossa, as pessoas estão lá fazendo expedições e devem ser pessoas de outro mundo. E não, a gente está vendo que tem espaço para todo mundo, tem espaço para família, tem espaço para pessoas da melhor idade, e há essa propagação de informação, de valorização de quem está produzindo isso, dos grupos, deixa isso de forma tudo mais acessível e fácil e vou colocar mais humano, né, mais tangível para todo mundo poder participar. Victor, entrando no Instagram de vocês, de cara nos deparamos com a música autoral do Trilhando Trekking, A Trilha é a Gente que Faz. E a canção discorre sobre aspectos do lifestyle outdoor que com certeza podem ser empregados na vida em geral. De que maneira vocês acreditam ser possível desenvolver essa fagulha que nos desperta e nos mantém de prontidão ante os acontecimentos à nossa volta? Essa música é ótima. O refrão ele fala muito sobre a tomada de decisão, né? Eu acho que quem escreveu a letra foi o Robson, e eu não lembro quem que gravou, mas essa música ficou super legal. A gente adora cantar isso quando a gente tá empolgado, botando em travessia. É super legal. Mas a ideia é sobre a tomada de decisão, sabe? Que a vida ela depende de você fazer as coisas. É a gente quem faz,
você precisa de levantar e vir fazer a trilha. Isso vale para tudo na vida. Para você, sei lá, conquistar alguma coisa, que seja manter uma família junta, que seja manter amigos próximos. Você precisa de tomar essa decisão de fazer isso, você precisa de correr atrás disso. As coisas não ficam naturalmente no lugar que a gente quer, a gente precisa de movimentar e tomar a decisão. E a vivência na trilha, ela traz essa tomada de decisão, você precisa de levantar, principalmente quando você está no meio da travessia, você vai ter que levantar e vai ter que terminar a trilha. E também sobre a parte da presença, né? De estar atento ao seu redor, de estar atento àquele momento, porque você precisa de saber se você está na trilha, se você está próximo do grupo, se você está pisando no lugar certo, se você não está pisando num buraco, num animal, num bicho. Você tem que estar vivo, você tem que estar ali. E eu acho que isso fica para o dia a dia. Isso, quando você volta mais presente. Porque você está ali 2 dias, 3 dias, 4 dias caminhando. É um exercício que, às vezes, quando você está aqui na Matrix, eu brinco de falar que quando a gente está na cidade, a gente está na Matrix, você fica no automático. Às vezes você está no trabalho, você está conversando com alguém de casa, você nunca está no lugar onde você está. Então essa vivência, ela traz esse estado de voltar para o presente. E é isso, eu acho que toda a prática outdoor, toda a prática de estar no mato tem só benefícios. Pergunta básica, mas que muita gente ainda tem dúvida. Qual é a diferença entre trekking e hiking? Então, no meu entendimento e de tudo que a gente lê, né, que a gente vê o pessoal falando também, a diferença básica é que o trekking você vai carregar tudo nas costas e o hiking não. O hiking normalmente ele vai durar pode durar vários dias também, mas você não vai levar o equipamento igual no trekking, a cargueira pesada, com a barraca, com equipamento de cozinha, com equipamento de dormitório. O hiking já vai mais leve, porque você vai ter pontos de apoio no meio do caminho, que você vai poder se reabastecer. Mas sempre que esse assunto passa lá no Trilhando, a gente deixa o pessoal discutir, óbvio que a gente também participa às vezes, mas no final a gente chega na conclusão, gente, nada importa, isso é só um jeito de falar que a gente tem que ir fazer caminhada. Compartilha com a gente uma opção que você considera imperdível de destino para trekking iniciante, intermediário e avançado. Nossa, essa pergunta é super difícil. Então, acaba que a gente conhece mais o nosso quintal, né? Mas a gente de vez em quando vai para o lado de vocês também, pro lado do Rio, pro lado de São Paulo. Eu, pessoalmente, nunca fui pro Sul, sou doido para ir para as serras catarinenses, devem ser super legais. Mas, enfim, caindo um pouco na parte filosófica, eu acho que destino é uma coisa muito subjetiva, porque para cada um vai ser de um jeito, né? Porque o iniciante que já pratica algum esporte, ele pode começar já numa travessia de 2 dias, e talvez se a pessoa está muito sedentária, talvez ela não sabe o ritmo dela, talvez o iniciante mesmo vai ter que ir para uma trilha dentro de um parque já regulada, para ela poder ver, se conhecer um pouco como é que o corpo dela reage no mato, porque é diferente, né? Diferente da caminhada na cidade. Você vai ter que levar um mínimo de peso ali e o terreno é totalmente irregular, os músculos que você trabalha é tudo diferente, enfim. Mas agora vamos falar de fato de destinos, né? Iniciante, eu sou apaixonado com o meu quintal, Parque Nacional da Serra do Cipó, acho que é sensacional, tem as trilhas lá bem marcadas, o parque tem uma estrutura ótima. Tem também o Parque Estadual do Rio Preto, também é maravilhoso, tem ótimas trilhas. E a Serra da Canastra também, nossa, é muito difícil de falar sobre destinos. Mas os parques no geral, eles têm trilhas marcadas e tem trilhas na maior parte das vezes, tem trilhas para iniciantes e para pessoa intermediária. Do intermediário para avançado, o convite é ir para travessias e depois no frio ir subir montanhas que são
não dá para você começar lá. Eu acho que o iniciante, mesmo que o iniciante que tem bom desempenho físico, eu acho que ele tem que começar na trilha, talvez no bate-volta, numa travessia que é mais tranquila, porque a montanha ela é diferente, né? A montanha ela vai te testar de formas diferentes, com frio, com exaustão, com exposição à altura, é tudo muito diferente. E aí quando eu falo de intermediário e avançado, elas já vão ficar mais ou menos misturadas. Eu sou apaixonado com a Mantiqueira, sem discussão, com todos os pontos dela, a travessia Marins Taguaré, Serra Fina. Eu sou doido para ir para as travessias do sul, não tive oportunidade ainda. E eu também sou apaixonado com o quintal nosso aqui, que é pouco explorado, tem suas limitações por causa de regulamento, porque lá é a unidade de preservação que pertence à igreja, o Santuário da Serra do Caraça. É uma travessia não, é uma serra extremamente inóspita, com um relevo, com uma geografia assim, único. E nossa, que paisagens! Como é bom estar no meu quintal, ter isso no nosso quintal é surreal. Eu adoro subir o Pico do Agulhinhas, a gente chama de o Pico do Horizonte, na Serra de Catas Altas. E é uma trilha brava, uma trilha boa para quem já pratica. Fica aí o convite, tá bom? E quando vocês vierem, por favor, nos procurem. Vamos lá juntos. O que para vocês é indispensável na hora do planejamento de uma expedição? E quais os itens não podem faltar e a galera, vez ou outra, acaba esquecendo? Então, eu concordo muito com o que o Robson fala sobre isso. Acho que o ponto principal, inicial, é você estar bem com você mesmo, fisicamente e psicologicamente, para cada uma das trilhas que você vai fazer. Então, você tem que se conhecer para poder ver qual que é a trilha proposta, qual que é a expedição proposta, para saber se você está bem com aquilo. Às vezes, se você está sedentário, você tem que saber que você está sedentário, você tem que se propor a entrar numa trilha, que você vai estar saindo da inércia, você tem que ir mais devagar, tem que ser uma trilha mais tranquila. Se você está tenso, emocionalmente falando, e vai fazer uma trilha de vários dias, com dificuldade elevada, com várias pessoas, aquilo ali vai te testar, então você precisa de estar relativamente preparado para aquilo ali. Então esse é o ponto número 1, esse preparo individual, né, esse preparo de autoconhecimento, que deve ser progredindo. Então você sempre tem que começar dos degraus mais baixos e ir subindo, justamente para você ter consciência corporal e emocional dessas coisas. Principalmente a gente que fala da organização, né? A gente vai ter que lidar com mudanças de plano. Às vezes acontece, a gente está fazendo uma trilha e um rio sobe, a gente vai ter que mudar a nossa rota e a gente vai ter que liderar a turma toda para fazer isso. E convencer e deixar claro que essa é a melhor decisão, e para isso você precisa estar bem. Você não pode ter se você demonstrar insegurança nessa hora, você pode causar insegurança nas outras pessoas e deixar essa situação muito mais delicada, né? Daí o restante, a partir daí, são coisas que são básicas, né, mas que são muito importantes. O conhecimento na região, o estudo do relevo, do que tem na rota, principalmente em matéria de água, de rotas de fuga, são itens extremamente importantes. Problemas acontecem, né? A gente pode quebrar um pé, machucar, tem um ferimento mais grave. Você precisa de saber aonde você está, de cada um dos pontos da caminhada, qual que é o lugar mais rápido para você sair dali, ou que seja, ou sair, ou simplesmente procurar socorro. Se você não tiver hoje os dispositivos que a gente tem aí de acionamento de socorro, né? Por exemplo, o Spot, o ideal é que você vai sempre o mais equipado possível. Mas se não tiver, a gente tem que pensar nisso. Tem muita gente que não tem dinheiro, são equipamentos caros. Você tem que saber, você tem que estudar. Hoje, pelo menos, é muito acessível. Você tem um computador e acessar um Google Maps, você consegue ter noção de onde que são os pontos de fuga. Isso é muito importante. Para você chamar um socorro, para você de fato sair, encontrar a civilização e conseguir resgate.
Parte de equipamento e também essa consciência do grupo também, né? De você tá planejando uma expedição, você tem que saber com quem que você está indo. Se as pessoas que estão indo com você têm essa consciência física de si próprio e emocional também. Acho que as partes principais, né? O equipamento vai variar muito de trilha para trilha, para cada situação vai ser uma coisa diferente, mas é o básico, né? A gente vai falar coisas de camping, as tralhas do camping, barraca, dormitório, sacos de dormir, equipamento para cozinhar e o kit de primeiros socorros, que todo mundo tem que levar o seu, que é super importante. Qualquer pessoa que vai no mato, sei lá, mais de 10 vezes já precisou de alguma coisa que seja para fazer um micro curativo ou alguma coisa mais séria, né? E estudar, eu acho que estudar, aprender, ficar atento à experiência dos outros, isso sempre agrega, né? Porque você vai aprender com o que aconteceu com o outro, com a ciência do outro, e eu acho que isso é muito importante. Mas são esses 3 pontos. A parte de equipamento ela varia muito. A principal é ter essa consciência pessoal do seu corpo e também das pessoas que estão indo com você, e conhecer o lugar, que é importante. Se não se sentir seguro, com o seu estudo, com o seu conhecimento prévio, que contrate um bom guia local. Victor, no exterior, é comum o envolvimento voluntário dos praticantes das atividades outdoor, na conservação dos parques e unidades de conservação. Na percepção de vocês, como está o ranking brasileiro nesse quesito? É preciso fomentar mais esse tipo de atuação? Resumindo, a gente está fazendo a nossa parte? Poxa, pessoalmente eu não sei como é o ranking, porque eu não tenho esse contraste dos parques internacionais em outros países. Mas eu acho que a gente precisa fomentar isso demais, tanto nas pequenas ações voluntárias, inclusive até valorizando a pessoa que faz isso nas pequenas ações. Eu vou te dar um exemplo. Por que não a gente inclusive dar até a sacolinha para a pessoa na entrada do parque, ou se não fosse dar, e dar, quem sabe, um brasão, um selo para toda pessoa que voltar de alguma trilha com lixo nas portarias. Enfim, coisas pequenas que valorizem a ação voluntária, tanto pequena e não planejada quando a pessoa está lá, e principalmente deixar de forma mais acessível as que não são pequenas. Por exemplo, hoje, brigadistas de incêndio. Alguns casos você tem que pagar o custo de brigadista e você tem que pagar, inclusive, até uma mensalidade, uma anuidade de brigadista. Ótimo, se a pessoa pode participar financeiramente e presencialmente com o trabalho dela, é excelente. Mas e quando não? E quando a pessoa não tem dinheiro para isso e gostaria e tem tempo para poder participar? Eu sei que isso acontece aqui em Minas, eu já vi isso acontecer em Minas. Eu acho que isso cabe discussão, cabe muita conversa. Eu não sei o caminho da razão, não estou falando que esse é o caminho, mas eu tenho certeza absoluta que é uma pergunta que precisa ser muito mais conversada e receber muito mais atenção, porque eu acho que o sistema, esse trabalho voluntário, ele tem o trabalho de ajudar o parque em si, de manter a conservação, mas principalmente da ação de conscientização do que o parque precisa, do que a natureza precisa e do respeito que a natureza precisa. Então, se o voluntário vai lá fazer uma caminhada, o visitante vai lá fazer uma caminhada e faz uma pequena ação voluntária e recebe um reconhecimento por isso, por menor que seja um papel, que seja uma foto e uma postagem na rede social do parque, é uma coisa simples. Eu tenho certeza que essas pequenas ações vão gerar um valor gigantesco, tanto para o parque quanto para a consciência desse ser humano que foi lá. Vocês têm um aplicativo disponível para doação de sangue, o app Doadores de Sangue.
Como que funciona e como participar? Então, esse aplicativo eu acho ele super legal. Quem desenvolveu ele foi o Robson, de forma totalmente altruísta. E ele mesmo que desenvolveu, ele aprendendo, estudando o desenvolvimento, ele mesmo fez. E a gente tem um link dele lá na rede social do Instagram. E basicamente o aplicativo é um facilitador de pessoas que estão procurando pessoas para poder repor o sangue quando às vezes precisa de algum atendimento, para aquelas pessoas que se dispõem, que são doadoras. E o aplicativo é super legal, ele inclusive te dá lembrete da última vez que você doou, que você já está disponível para você doar de novo. E quando aparece algum pedido de alguém que quer doar sangue, aparece uma notificação para você. Então é super, vamos colocar assim, sugestivo, né? Ele te lembra que você pode doar sangue e que você deve doar sangue. E é bem simples, é uma interface simples e não tem propaganda, não tem nada. Felizmente hoje só tem para Android, mas eu tenho certeza que daqui a pouco o Rubão, o Robson, que a gente chama ele de Rubão, vai desenvolver ele para iPhone também. Victor, vamos agora para o jogo de palavras. Então, por favor, responda com uma palavra ou uma frase curta o que melhor representa para você. Primeiro, cume. Segundo, primeiro passo. Terceiro, shit tub. Quarto, ego. E quinto, natureza. Cume, maciço das prateleiras. Primeiro passo, levantar e ir para o mato. X-tube, tendência. Ego, desconstrução. E natureza, eu chamo de casa. Bora ouvir uma palhinha da música autoral Trilhando Trekking. A trilha é a gente que faz? Solta o som, DJ. Nas montanhas, rios, vales, bora caminhar, porque a noite vai acordar. A caminhada vai ser longa, debaixo desse sol. A cachoeira, o troféu, um farol. Uma bifurcação impede de prosseguir, enquanto meu GPS nos manda seguir, 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 seguir. Bora pra frente, regule a carreira. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado por vocês estarem fazendo esse projeto que é sensacional. Está sempre disseminando e motivando o montanhismo, o trekking, a caminhada, o mato, a consciência em relação à natureza, ao nosso planeta. E fica aí o convite para todo mundo vir para nossa casa, Belo Horizonte. Dia que vierem, procurem a gente e vai ser sempre um prazer tá levando todo mundo pro mato, devagarzinho, com consciência. E é isso aí, muito obrigado. E de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Victor, super obrigada pela participação e contribuição. Parabéns pelo trabalho aí para você, Robson e todo o time do Trilhando Trekking. Desejo bons ventos e trilhas cada vez mais incríveis. Fred, agora é com você. Não reclame do falso cume que atrás daquele monte temos que chegar. Marcela, a cada episódio sempre um grupo diferente, né? Um grupo bom de se ouvir, viu? E esse grupo aqui eu acompanho há muito tempo, como eu disse antes de você entrar nesse bate-papo com o Victor, né? E é um grupo de amigos, né? Aliás, como a maioria dos grupos de trekkings que eu conheço no Brasil, e acho que não só no Brasil, na América do Sul. E que papo gostoso, que coisa boa, viu, Victor? Um abraço a todos os componentes do grupo Trilhando Trekking.
e natureza. Muito obrigado pela boa conversa. Espero encontrar com vocês de novo. Lembro da última vez que encontrei vocês na Serra do Papagaio, aliás, que é uma das minhas travessias preferidas no Brasil. Bom, retomo a conversa aqui com o meu amigo Cavalari. E para a última pergunta. Cavalari, e para finalizar este episódio, gosto muito de fazer essa última pergunta. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes dos 26 países que nos ouvem? Primeiro, agradecer a todo mundo pelo interesse. Espero não ter falado muita bobagem aqui, não ter tomado o seu tempo em vão, e que cada um busque sua própria trilha, desenhe seu próprio mapa, né, e caminhe por essa trilha com as suas próprias forças. Eu acho que esse seria a minha mensagem para a moçada toda. Obrigado. One day I'll play you sounds that can't be made. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pelas palavras, pela entrevista, pelo bate-papo, aliás, rico bate-papo. Você sempre com excelentes pensamentos, né? E vamos fortalecendo o nosso montanismo no Brasil, as aventuras, o mundo outdoor no Brasil, cada vez mais, com mais crianças, com mais pais, com mais pessoas, com mais jovens, e todos com o mesmo objetivo de cuidar da nossa natureza e cuidar do nosso planeta. Também queria agradecer aqui ao grupo de trekking Trilhando Trekking e Natureza, representado hoje pelo Victor, mas eu sei que tem um grupo grande de amigos ali. Muito obrigado por aceitarem participar. Obrigado, Cavalari, né? E bom, para você que ficou agora até o final desse episódio, muito obrigado, né? Muito obrigado e obrigado. Espero que tenham gostado desse papo, né? E nos sigam nas redes sociais. Isso nos alimenta muito, nos estimula a continuar fazendo um bom conteúdo. E estamos nas redes sociais, você nos acha fácil. E aqui eu quero citar uma em especial, que é a Aventure Box, do meu amigo Renan e toda a sua equipe. Estamos lá colocando todos os episódios semana a semana no Aventure Box. Também estamos no Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. Também estamos no Telegram e em grupos de WhatsApp. Bom, é só procurar nas buscas de todas essas redes sociais Reset Humano. E também estamos com o podcast em praticamente todas as plataformas de áudio, pelo menos as principais. Estamos sendo ouvidos em 26 países. A Polônia e a Croácia entraram para estes países que nos ouvem. Se você quiser receber o último podcast, escreva pelo WhatsApp +55 11 98165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo a todos aqui uma excelente semana, muita luz e bons ventos. E para aqueles que querem me seguir também no Instagram, deixo aqui meu perfil, é o @FredDuclerc Expedicão, você acha no Instagram. Uma excelente semana e bons ventos.